na hora que ela recebeu essa compra, ela estava orando a Deus, porque ela não tinha mais o que dar para os seus filhos, e nós chegamos com uma compra. E ela disse: isso aqui foi a resposta das minhas orações. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para o Sala 1, a nossa... Corta aí, vamos lá de novo. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui nós estamos para juntos estudarmos a nossa lição no projeto Sala 1. É o nosso programa do comentário da lição da Escola Sabatina pela comunidade jovem aqui do NASP Hortolândia. Estamos aqui recebendo os nossos amigos, os nossos convidados, daqui a pouco eu vou apresentá-los também, mas eu quero convidar você antes disso, para que você possa compartilhar este link, entrar também ali no canal da igreja do NASP Hortolândia, se inscrever no canal, dar um like ali também, para que outras pessoas também possam receber essa programação, esse projeto, e assim nós também levarmos essa palavra de Deus para outras pessoas, tá bom? Então não se esqueça, compartilhe, leve também essa mensagem, ok? Vamos apresentar agora o nosso amigo que está aqui conosco, o professor Raimundo, que faz parte aqui também do Colégio Adventista aqui do NASP, toda a estrutura, né, professor? Ok, para mim é um prazer estar aqui com vocês, participando dessa lição que é o aprendizado diário para o céu, né? Então, é algo muito importante. Espero colaborar um pouquinho com vocês aí, tá bom? Beleza. Temos também o nosso amigo de todos os episódios, aqui nosso braço direito, esquerdo, está desenvolvendo aí o projeto junto conosco, nosso amigo e irmão também, Guilherme Carrijo. Dá um oi aí para a galera, se apresente, meu amigo. Bom, pastor, é sempre um prazer também estar aqui. Obrigado pelo espaço. E, enfim, obrigado, Raimundo, por ter também aceito o convite. Raimundo foi professor, foi não só professor do colégio, mas também responsável, diretor da Escola Sabatina por muito tempo aqui, parceiraço. Obrigado por participar. Beleza, então vamos lá, galera. Nós vamos convidar o nosso professor aqui, que era o professor, diretor também da Escola Sabatina, para que ele possa orar e pedir também a presença aqui do Senhor Jesus. Oremos então. Querido Deus, obrigado pela oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra, aprendermos sobre o dia de descanso. Que o Senhor nos ajude, através do Seu Santo Espírito, a termos palavras vindas de Ti, para que outras pessoas assim também sintam desejo de estudar mais a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. E lembrando aqui, né, amigos, nós já estamos na nossa lição de número 10, né, já estamos quase caminhando para o final, e a Sala 1 não vai parar, entendeu? Nós temos a nossa próxima programação, nosso próximo projeto, para a lição que vai vir aí no próximo trimestre. Segunda temporada, né, Segunda pastor? temporada. Então, assim, agora eu quero lançar um desafio para você que está em casa. Se você ainda não adquiriu a sua lição, procure-nos aqui na igreja, a minha pessoa, Guilherme, professor Raimundo também. Nós vamos até você, vamos providenciar o seu guia de estudos para que você possa acompanhar também a próxima temporada conosco, tá bom? Então nós vamos agora abrir aqui a nossa lição de número 10, vamos começar a conversar aqui um pouquinho sobre tudo que foi apresentado, uma lição muito boa, né? Diga-se de passagem aí, e eu quero ler aqui o versículo, né? O verso áureo da lição, como diziam antigamente, né? O verso para memorizar, vamos lá. Descanso sabático, é isso que vem falando aqui a lição, de número 10. Diz assim: 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene. Santa convocação, não façam nenhuma obra, é sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. Levíticos capítulo 23, versículo 3. Olha só, então, aqui, né, Moisés, que escreve o Pentateuco, recebe ali as tábuas dos 10 mandamentos no Sinai, tem todos um contexto aí, né? Ele sai ali, encontra o pessoal depois ali no arraial, embaixo do Monte Sinai, quebra as 10 tábuas, depois ele recebe de novo, aqui é o outro contexto, e agora de novo ele vem falando sobre esse descanso, né? Para alguns, né, a lição já vem abordando sobre isso, amigos, para algumas pessoas hoje, no contexto que nós estamos vivendo, podem parecer que isso ficou para o Antigo Testamento, né? Leis que não são mais vigentes hoje para nós. E até mesmo alguns falam assim, é impossível guardar o sábado nesse momento que nós estamos vivendo. E eu quero agora já
jogar para vocês aqui, né, essa ideia de que nós, nesse momento contemporâneo que nós estamos vivendo, talvez seja um pouco difícil de você poder aí guardar o sábado. Professor Raimundo, o que você pode nos ajudar nessa parte aí, meu amigo? Quando se fala de sábado, eu volto para quando eu entrei na igreja, com 16 anos de idade. E antes dos 16, eu já tinha percorrido aí algumas igrejas nas quais elas guardavam o dia de domingo, inclusive a igreja católica. Eu participei muito na igreja católica. E eu entendia que era assim porque estava na Bíblia católica. Depois eu fui em algumas outras igrejas, conheci outras Bíblias com outras versões, e ali mostrava nos 10 mandamentos o dia de sábado. E engraçado que na escola que eu estudava, a escola pública, a professora fez a gente gravar os 10 mandamentos. E a gente aprendeu. E eu lembro falando do sábado direitinho. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. E citava ali para a professora. Com o tempo eu descobri que a professora era adventista. Interessante. E com 16 anos eu entrei para a igreja. E eu me lembro que o sábado era muito discutido em muitos lugares, até porque a igreja adventista não era conhecida, era até tida como uma ideia de seita. E eu comecei a estudar a Bíblia e comecei a entender que o sábado estava nos 10 mandamentos, e eu entendia que os 10 mandamentos era a lei de Deus e tinha que ser guardado o dia de sábado. E com o tempo a gente ouve várias coisas, não, o sábado era para os judeus. Não, o sábado se você acredita em Jesus, Jesus é o sábado, já é suficiente. E outras ideias mais que surgem, mas na verdade nenhuma delas rebatem aquilo que a palavra de Deus diz nos seus mandamentos, e inclusive como um lembrete, né? Lembra-te. Então, o sábado, essa ideia de descanso sabático, ela é indispensável e necessária, como a palavra de Deus nos traz. De fato, é importante a gente, nessa introdução já, né, a gente lembrar. Na semana passada a gente já estudou, já fez uma introdução, já falou um pouco sobre o sábado. A gente está continuando aqui com esse tema para a gente ir mais além, ir mais a fundo. E se a gente tivesse uma lição inteira de 13 estudos falando sobre sábado, ainda seria pouco para cobrir todos os aspectos que o sábado se propõe na lei de Deus e no caráter de Deus, nesse momento de descanso e comunhão com a gente. Mas, então é importante a gente gastar esse tempo, assim como o Raimundo falou, excelente e brilhante colocação, até porque é pessoal, né? Quando a gente traz os assuntos, as experiências pessoais, fica mais legal. E o que nessa introdução aqui eu já pesquei é o seguinte: existe muita confusão. O professor Raimundo tocou num assunto aqui que as pessoas elas se confundem o Senhor do sábado como o dia não materializado no tempo, mas em sim na pessoa e no passado. Elas tentam pregar isso lá no passado justamente porque vai algo contra a nossa natureza, né? A nossa natureza é pecaminosa, nossa natureza é de desobediência, infelizmente, depois do pecado. Então as pessoas tentam se organizar com desculpas, talvez. Mas a lição ela também aborda de outras formas, o outro extremo, o extremo que já coloca o sábado como algo necessário para a gente atingir alguma coisa, atingir uma salvação por meio daquilo que você faz. E aí também a gente precisa desmistificar, a gente precisa entrar nesses assuntos e falar sobre isso para que não aconteça essa confusão. E num terceiro aspecto, a lição também ela comenta sobre aqueles que, por colocar o passado, por colocar Jesus no sábado, também entendem que é importante fazer essa guarda, mas pode ser em qualquer dia. Você coloca, então, a sua vontade acima daquilo que está escrito na pedra e fala assim, bom, o importante é o dia separado e não o que foi escrito em si, isso daí muda com o tempo. É mais ou menos aí que a gente tem o pano de fundo, né, para essa lição que a gente estudou. Muito bom. E nós estamos falando do dia de sábado, nós temos que remeter aí, voltar um pouquinho à criação, né? Temos que falar quando foi criado, como foi ali apresentado por Deus esta questão, mas nós temos que fazer uma distinção. Eu quero ouvir de vocês aí esse aspecto também que é apresentado, talvez o pessoal aí que está em casa também gostaria de saber, né, dessa parte, porque Deus ele criou
tudo que nós vemos hoje aqui, no universo, na Terra, né? Mas o ser humano, houve uma distinção, né? E a lição, ela vem abordando sobre isso, o nosso guia de estudos, para você que está aí em casa. Então, você vê que essa distinção, ela houve, né, ali da parte de Deus, houve essa distinção, em um aspecto em que existe uma particularidade entre Deus e o ser humano. E eu gostaria de ouvir aqui de você, professor Raimundo, sobre esta parte aqui do lembrar, né? Primeiro ele vem falando do lembrar. Então, eu gostaria de ouvir esse aspecto aí, professor. Quando a gente fala de lembrança, a gente está se reportando sempre para algo que já aconteceu. História, né? É história. Então, você olha lá os 10 mandamentos, o decálogo lá, para ficar bonito aqui, você vê lá todos os mandamentos, não cobiçarás, não furtarás, amar a Deus ali sobre tudo, para resumir. E o sábado ele traz como lembra-te. Eu não sei, o sábado, esse mandamento do sábado, ele toca em mim de uma forma diferente, porque todos vão numa direção e o sábado vai lá e fala, lembra-te, nos levando exatamente a lembrarmos da semana da criação, que foi quando Deus instituiu ali o dia de sábado. E ele dá a ideia de descansar como o exemplo do Deus que criou para que permanecesse com Adão e Eva aquele dia de descanso, que já era um contato direto todos os dias, mas Deus deixou, porque Deus conhece o futuro, como uma lembrança da semana da criação. Muito bom. E aí, meu amigo Guilherme? É justamente isso. Não tem muito mais para acrescentar, porque quando Moisés coloca, recebido de Deus, né, a palavra lembra-te, ele está, lembra-te do dia do sábado? Pensa assim, Moisés conversando com o povo, lembra do sábado? Porque era a semana da criação e o povo conhecia a história da criação. Então, é um momento, é um lembrete, porque existia a história. E aí, depois a gente vai ver, né, que em Deuteronômios ele faz a releitura e traz a palavra já guarda, enfim, muda um pouco. Mas por que a lembrança? Como o Raimundo bem falou, né? Na criação, a gente tinha tudo para entender o propósito do sábado. Deus, ele separa, ele cria tempo. Ele vem, na semana da criação, colocando vida no planeta Terra, ele estrutura, enche de vida e cria tempo. E é um negócio musical, é um negócio bonito de você ler o relato, como vai nesse crescendo, e o sábado então é a cereja, né? O sábado ele conclui de uma forma maravilhosa a criação. E na criação a gente tem uma característica importante, que Deus, ele cria todas as coisas de maneira muito semelhante, mas dentro da criação tem uma coisa bem diferente, que é a criação do homem. Ele cria o homem para cuidar da natureza, ele cria o homem para dominar a natureza e os animais. Dominar não significa abusar. A gente tem que separar bem aqui, mas teu domínio como com os animais, por exemplo, o governo, né? O governo. E aí a gente pensa o seguinte, lá na criação mesmo, Deus ele chama Adão e Eva para cuidar do jardim e nomear os animais. Quando você nomeia um animal, eu tenho a impressão aqui, posso falar para alguém em casa que gosta bastante de pet, mas você está praticamente com pet, né? Você nomeou, abraça, você dá o nome, você cuida, né? Você nomeou, você cuida. Quem gosta de cachorro, nomeou, cuidou. E ali, Deus ele convida Adão e Eva para cuidarem do jardim. E o sábado tem essa ponte, né? Essa interação com a natureza, esse cuidado de uma forma especial, como sendo algo seu, como sendo algo que agora você tem o domínio para que você faça aquilo ser honrado, glorificado para a honra e glória de Deus. Nós vemos também a lição abordando esse aspecto, né? Sobre a criação e falando do homem, se referindo à questão do homem sendo criado à imagem e semelhança de Deus. Essa distinção com os outros que fazem parte da criação, né? E não vamos ter esse tempo aqui, você que está em casa, né? Não temos o tempo para falarmos, por exemplo, sobre a questão da evolução, sobre a questão de tudo isso, né? Não há tempo para isso aqui. Mas é interessante abordarmos sobre esse aspecto ao referirmos de que, para muitos, nós viemos, né, de uma espécie evolutiva, né? E aqui o texto, em Gênesis, é apresentado que Deus nos moldou a sua imagem e semelhança,
nos dando a distinção, como o Guilherme acabou de falar, sobre o domínio, sobre a outra parte da criação. E eu queria fazer essa ponte aqui para vocês também, porque querendo ou não, essa questão de nós estarmos ligados, né, porque nós somos ensinados, você que está em casa aí, infelizmente nós somos ensinados, desde quando não temos essa base, como você apresentou, né, na escola, e aqui é o professor, estamos na frente do professor, se eu falar diferente professor Raimundo dá um outro nível, né, para a coisa. Mas, por exemplo, eu também estudei uma outra faculdade aí, né, de gestão ambiental, e dentro dessa questão do ambientalismo, nós vemos que existe a ideia de que nós viemos de uma evolução dos primatas, e ainda existe isso, né? E como seria isso, professor? Será que realmente é apresentado desta forma para nós? Porque, querendo ou não, isso nos prende, nos remete, né, por exemplo, à escravidão, ao erro de estarmos, por exemplo, aprisionados naquilo que nós temos também do passado, que nós perdemos, por exemplo, quando é apresentado algo novo. Porque para muitos, meu amigo, estamos aqui, para muitos o sábado é algo novo. Eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês também sobre isso. Bom, na verdade, quando a gente pensa na ideia que o mundo traz de que o homem veio de um DNA que não é o de Deus, a gente esquece que a gente é sempre voltado para a adoração do Criador. O ser humano tem essa essência nele. E Deus, quando coloca o homem para cuidar, e até na ideia quando diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, está distinguindo o homem de todo o resto da criação. Todo o resto da criação. E aí entra a ideia também de uma palavra que não é bíblica, mas a gente usa bastante, que Deus nos coloca como mordomos. Estamos ali para cuidar daquilo que Ele criou. E Adão colocando nomes nos animais é o exemplo vivo daquilo da semelhança que ele tinha com Deus. Deus já está falando assim, ó, você vai cuidar deles, você é parecido comigo, o DNA está colocado aí, ó, bem parecido mesmo, imagem e semelhança, mas você vai cuidar, vai dar nomes, você vai cuidar disso daqui porque você é o meu mordomo, você vai cuidar do jardim. Muito bom. E é engraçado que a gente às vezes tenta lutar contra isso, né? Deus, ele fala, eu te criei a minha imagem e semelhança, mas o ser humano, ele tenta ir para outros caminhos, e pelo caminho da evolução, por exemplo, falar que não, que a gente tem muita característica semelhante com primatas, o DNA é muito semelhante, mas aí eu vou falar um dado aqui, que é científico, né? Se você comparar o DNA do ser humano com o DNA de uma banana, a gente tem 72% de coincidência. E quão diferente a gente é de uma banana. Mas quando a gente pega, então, o DNA de um primata, que a gente tem mais de 90% de coincidência, a gente começa a pensar, opa, a gente então tem semelhança com aquilo, a gente pode ter vindo daquilo. Ao contrário de a gente voltar para o lado e falar assim, Deus, ele me criou a imagem e semelhança dele. A gente quer descer. Opa, a lição caiu aqui. Ao contrário da imagem e semelhança dele, a gente quer descer. A gente não quer subir. Isso é natural da nossa natureza pecaminosa, como a gente falou anteriormente, né? É impressionante como o homem gosta de entrar na lama. Muito bom, Guilherme. E você apresentando aqui, amigo, essa questão do DNA, né? Você vê que a lição ela aborda essa questão do pecado, né? O pecado ele trouxe, né? Ele trouxe, na verdade, uma desordem. A lição vem falando assim: estragou e desordenou aquilo que Deus havia criado, né? Que é a criação de Deus. E aqui nós vamos ver a lição abordando a celebração ou celebrando a liberdade, né? Trazendo esse aspecto, né, sobre o Israel, o povo de Deus que estava 40 anos ali, escravo, cativo, ali no Egito, e foram trazidos agora para a sua liberdade ali no deserto. Então eu queria também abordar um pouco esse aspecto aqui com vocês, a respeito do que Deuteronômio capítulo 5, versículo de 12 a 15, não há tempo aqui, mas vamos falar sobre esta ideia, né? Mas temos um texto que nós separamos aqui, eu quero ler, está em Hebreus, é isso? Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz assim, ó: portanto, nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixamos de lado todo o peso, e o pecado tenazmente nos envolve,
e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Olha só, então nós temos aqui, né, essa ideia, e falando um pouco agora também da questão do povo de Deus, né, lá no Egito, quando eles saem da presença ali de Faraó e vão agora para a sua liberdade no deserto. E aí eu quero conversar com vocês a respeito disso também. Nós saímos aqui dessa questão da desordem que foi depois que o pecado entrou no mundo, e a criação, infelizmente, ela sofreu com essa desordem, né? Ela foi estragada. A lição fala assim, ó, o pecado estragou e desordenou tudo, mas a terra ainda é a criação de Deus. Como é que nós podemos agora, professor Raimundo, Guilherme Carrijo, nossos amigos aqui, como é que nós podemos fazer essa correlação da escravidão do pecado, dessa desordem, né? E como também o apóstolo Paulo vem apresentando essa questão aqui para nós. Vamos lá. Interessante que a gente olha para o sábado apontando para a criação, mas não é só isso. O sábado também, ele nos ajuda a sermos libertos da escravidão do pecado. Mas como é que acontece isso? É a comunhão, não é por nossas forças. A gente poderia pensar, não, quando chegar o sábado eu vou mudar e as coisas vão melhorar. A gente pensa no povo como escravo lá no Egito, foi liberto, passou por várias fases até alcançar o objetivo. O sábado serve como lembrança também para que temos a esperança de que as coisas vão melhorar. E essa comunhão que nós adquirimos todos os sábados nos ajuda a nos aproximarmos mais de Deus. E o sábado também é para isso. E essa aproximação faz com que a nossa vida quebre esse elo, essa corrente com o pecado que a gente tem. Só que tem que ser toda semana. Por isso é o tempo dentro do tempo ali, né? A gente não controla. O sábado vai aparecer. E a gente tem uma escolha, se a gente vai adorar ou não a Deus, para escaparmos aí das garras do pecado. Muito bom. Justamente, pastor Raimundo, o sábado, a lição tem uma frase aqui, né? O sábado é uma celebração da liberdade de tudo que nos mantém em cativeiro. É legal que o pastor comentou sobre Deuteronômio 5, que a gente estudou na semana passada, e já falava sobre isso, né, a diferença. E o professor Raimundo falou brilhantemente aqui, na hora que a gente vê o relato de Êxodo sobre a guarda do sábado, a menção é a criação. Já em Deuteronômio, quando Moisés ele convida o povo 40 anos depois, já prestes a entrar em Canaã, lembrando que quando ele apresenta as tábuas pela primeira vez, eles estavam prestes a entrar em Canaã, mas eles não estavam preparados. Deus decide dar essa voltinha de 40 anos. Então, prestes de novo, Moisés sabe que ele não vai entrar, ele reúne todo mundo e fala assim, vamos relembrar aqui. E daí, nesse relembrar, ele menciona o quê? No mandamento do sábado, ele menciona a libertação do cativeiro. Então, assim, num primeiro momento, remetendo à criação, no segundo momento, remetendo ao cativeiro. Por quê? Porque o sábado é as duas coisas. Ele relembra a criação, como a gente falou anteriormente, e ele relembra a libertação de todo pecado que a gente vive imerso, né? Mais do que isso, como agora uma experiência pessoal, o sábado é mais fácil a gente seguir os mandamentos de Deus. Por quê? Porque a gente tem esse hábito de buscar estar mais perto de Deus, de estar mais na presença de Deus, de fazer as coisas para a glória dele e para o próximo. Então, naturalmente, a gente se abstém de coisas que nos distraem, de coisas que nos levam a entrar em pecado. A gente se abstém, a gente consegue, com o poder do Espírito Santo, obviamente, ficar longe de tentações que normalmente durante a semana a gente acaba entrando em todas as ordens, na alimentação, relacionamentos e tudo mais. Então, assim, Deus, ele é muito sábio. Se a gente se preparar para o sábado, a partir do próprio sábado, no pôr do sol já focado no sábado seguinte, a gente vai viver numa realidade de vida onde Deus é o Senhor da nossa vida. Assim como Ele é o Senhor do sábado, sim, Ele passa a ser o Senhor da nossa vida. Muito bom. E para você que está em casa também, acompanhando conosco aqui, nós vemos também sendo apresentado a questão, né, do Êxodo capítulo 12, sobre a ideia da libertação também dos primogênitos, né? Quando o sangue do cordeiro é aspergido sobre os umbrais ali das portas, né? E o sábado ele tem essa relevância também, tem essa analogia que nós podemos ver na questão de Jesus Cristo.
na pessoa de Jesus, né? E nós temos essa liberdade e essa particularidade sendo apresentada, por exemplo, do estrangeiro que dentro das tuas portas está, né? Nós vemos agora os umbrais das portas sendo selados ali, e nós temos também aqui a apresentação de Êxodo capítulo 19, versículo 6, falando sobre o Israel, que deveria ser um reino de sacerdócio e uma nação santa. Amigos, como nós podemos falar aqui sobre isso um pouquinho? Sobre essa questão do estrangeiro que está sob dentro das portas. O que a lição quer dizer sobre isso aí, amigos? Bom, a libertação que Deus oferece para o cativeiro do pecado não é exclusiva. Deus, ele quer libertar a todos, não só aqueles que receberam a luz da palavra, não só Israel na condição física de séculos, de milênios atrás, mas também a Israel espiritual de hoje. Então, assim, esse paralelo da libertação do cativeiro do pecado, que eles tinham muito claro quanto ao cativeiro real, físico, ele é visto hoje para todos os filhos de Abraão, toda a nação Israel espiritual, mas também para todos os gentios que, desde aquela época, eles viviam no meio do Israel físico. Eles chegavam até o Israel, se relacionavam, viviam com eles, acompanhavam as caravanas e o acampamento. Era para eles também que o sábado era uma libertação da escravidão e também uma libertação dessas amarras que nos prendem ao pecado. Muito bom. E é interessante que, quando o povo sai ali do Egito, você já comentou muito bem isso aí, sai com uma mistura de gente ali, né? Vários egípcios fugindo ali também da situação deles, não queriam ficar com eles, gostaram da ideia daquele Deus libertador lá e resolveram aceitar e seguiram o povo. Claro que eles deram um pouquinho de trabalho ali no processo, eles fomentavam algumas coisas, mas todos eles estavam vendo o povo guardando o sábado e perceberam como Deus abraça a todos, sem distinção. E o sábado é para isso. E muitas vezes, como adventistas, a gente abraça o sábado como nosso, né? Entendemos que nós somos o povo e esquecemos do objetivo principal, que é o dia de sábado, é mostrar que Deus abraça a todos, né? Deus quer libertar o estrangeiro que está da tua porta para dentro e também da porta para fora. Muito bom. Né? Deus quer abraçar a todos. Esse relacionamento com Deus, pastor, faz a gente enxergar automaticamente os outros, porque como a nós mesmos, porque ele vai voltar com a gente lá para a criação. E na criação, Deus cria a humanidade, a raça humana, a imagem e semelhança dele. Então, na hora que a gente se remete à criação, a gente vê o próximo também como imagem e semelhança de Deus. E aí a gente, como uma grande família, aqui, olha, a lição ela comenta, mesmo que desfrutemos de bênçãos e privilégios que outros não desfrutem, devemos nos lembrar que ainda fazemos parte da mesma família. E o sábado faz isso, a família humana, né? E tratando os outros com respeito da mesma forma e buscando que os outros também tenham acesso e conhecimento àquilo que a gente já recebeu de Deus. O interessante também aqui, pessoal, a galera que está aí nos acompanhando, né? O interessante é que esse sacerdócio do povo de Israel era para que eles pudessem servir de exemplo para os outros povos que estavam em volta, as outras nações que eram apresentadas ali. Então, o que acontece? Essas nações apresentadas para eles, quando eles viam a cultura, o costume, né, de que eles no sábado eram diferentes, gostariam também de perceber aquilo dentro do seu povo. Para muitos ali do Egito, eles vinham, por exemplo, no dia de sábado, né, o povo, e você sabe que a história diz que Faraó, por exemplo, quando Moisés vai ao encontro de Faraó, pedindo a libertação do povo, Faraó, ele triplica o trabalho, para que eles não tenham o descanso. E o povo do Egito, né, os egípcios, eles já tinham ali dentro deles esta ideia de falar com que o povo de Deus, o povo de Israel, os hebreus, né, eles trabalhavam e descansavam sim, já descansavam no sábado, quando ali era permitido, né, pelo faraó, porque eles estavam escravizados. Mas olha que interessante aqui também, né? Hoje nós servimos também. Você que está em casa, você que faz parte aqui da nossa igreja adventista do sétimo dia, não se esqueça, nós servimos de exemplo para os outros que estão fora do nosso contexto, né?
O interessante, professor Raimundo e Guilherme Garrido, é que a gente, muitas vezes, estamos na bolha, né? Estamos numa bolha. Porque a gente vê só a primeira parte, né, pastor? O Raimundo vai concordar comigo aqui. A nação santa, povo eleito, foi santificado e elegido como sacerdócio para alguma coisa, né? Não é só para não é exclusivismo isso daqui, mas sim um povo eleito para anunciar, um povo eleito para servir, para proclamar como sacerdotes. E o interessante aqui, trazendo um pouco da história também, né, fugindo um pouco do que está sendo apresentado, mas trazendo um pouco de história para você também, né? Nós temos também, como a nossa igreja distintiva em 1844 ali, né? Nós tivemos também os nossos irmãos, que são os batistas do sétimo dia, né, que estavam ali ainda firmes, guardando o sábado, os nossos irmãos também judeus, né? Mas todo o cristianismo, até meados dessa década, estava envolto na cultura e no costume de guardar, assim como o nosso amigo aqui, o professor Raimundo, falou sobre o domingo, né? De guardar como um costume o domingo. E aí, nós vamos falar um pouco sobre esses costumes agora na lição de quarta-feira. O serviço ao próximo honra o sábado de Deus, né? O interessante é que a lição ela vem aplicando sobre isso aqui dos líderes religiosos que indagaram ali a Jesus sobre a cura do sábado. Quero trazer só uma informação para você também aqui, por fora, né? Segundo o Talmud, né, a Mishnah do Shabat, diz que são 39 atividades proibidas de ser realizadas no sábado. Então, por exemplo, temos a base, os 10 mandamentos, temos o quarto mandamento, sendo sábado, mas além disso, nós tínhamos ali 39, né, leis do Talmud apresentado, que deveriam ser evitadas, ou é uma lei, né, na verdade, de ser realizadas. E dentre delas, se aplica também essa questão. E aqui eu queria, já, né, antemão, falar para você que está em casa, a respeito disso. Nós vamos falar aqui agora, pode ser que vamos desmistificar algumas coisas aqui agora, né? E aí a pergunta é, podemos realizar boas obras no sábado? Professor Raimundo, Guilherme, o que vocês acham? É um assunto fácil, mas às vezes ele é polêmico, né? Mistificado. Se a gente for parar para pensar, eu fico pensando que quando esses sacerdotes, esses homens fizeram todas essas regras para agregar ao dia de sábado, eu acho que não foi com má intenção. Eu acho que era até para manter um respeito maior pelo sábado, mas acabou virando um legalismo muito pesado, algo muito pesado para se levar. Quando, na verdade, quando você estuda aqui a lição, ela traz que a gente pode e deve trabalhar no sábado. A lição anterior já falava, o sábado você é uma nação santa, qual é o objetivo, né? Qual é o objetivo? Então, às vezes a gente se prende tanto às regras do sábado e esquece o objetivo principal do sábado, que é também pregar o evangelho. Não pregar o evangelho só levando a palavra escrita. A ação aqui também fala muito. Às vezes você convida alguém que está visitando a igreja, leva para sua casa para almoçar, um almoço diferente, uma conversa diferente. Você vai visitar uma pessoa, inclusive até alguns projetos, a pandemia quebrou, que a gente tinha alguns projetos para o sábado. Um deles era, até pediram a minha opinião, eu dei essa ideia, pintando o set. Pegar a casa de uma velhinha que não tem ninguém, limpar a casa, pintar tudo, deixar tudo arrumado. Pegar um sábado, assim, um grupo bom e fazer esse tipo muito de bom, trabalho. Gostei da ideia. Hein? Eu que pus esse nome. Atrás, então, agora, eu fiquei né? feliz por ter dado esse nome, pintando o set, porque o set é porque é no sábado. Coisa linda, você vai professor. ajudar tantas senhoras que nós temos na nossa igreja que não tem ninguém. Gente, imagine que maravilhoso. Você trabalhou no sábado, nossa, transgrediu o sábado. Não! É exatamente o serviço ao próximo, honrando o dia de sábado. É o que nós fazemos, né, professor Raimundo, muitas vezes na Missão Caleb, né? Exatamente. A Missão Caleb tem isso, de no dia de sábado a gente poder levar ali um pouco de esperança para as pessoas, né? E aqui fica também essa ideia, né? Que muitos não com... a ideia de que, por exemplo, eu estou trabalhando, mas eu estou trabalhando para quem? Para mim mesmo? Olha, pastor, sensacional, lindo projeto, viu, professor? Vamos participar, viu? Mas é que a gente, para desmistificar ainda mais,
Jesus mesmo ele dá o exemplo, né, sobre o sábado. Justamente nesse contexto do Talmud, as pessoas ali até acusaram Jesus de ter feito uma transgressão, e Jesus já tinha demonstrado em Mateus 5 que a norma dele é mais elevada, só de você pensar você já pecou. Então, assim, se você está ali, o sábado a gente sabe que eu não vou dedicar nada para a minha pessoa, então, Olimpíadas, está lá, eu quero assistir, mas eu falo assim, não, eu não quero para mim, eu vou fazer uma coisa para... Mas se meu coração já está lá, eu já entendo que já deu ruim. Agora, nesse contexto aqui, Jesus, lá em João 5, 7 a 16, ele demonstra justamente, exatamente, precisamente o que o professor Raimundo falou. A gente tem que entender a intenção do sábado. O sábado, ele foi feito para alívio, para deixar as cargas, para ser um dia de deleite. E esse dia de deleite precisa ser para todos. É um dia de deleite universal. Essa senhorinha que a gente ajudaria com a pintura da casa dela... Eu já tenho até a senhorinha para ajudar. Já tem a senhorinha. Já tenho. Isso seria um dia de deleite para ela e para a gente fazendo. A gente não está recebendo nada, a gente está doando nosso tempo. Foi o que Jesus, propriamente, na pessoa dele, fez com aquele paralítico. Muito ele bom. entrega a cura, o dia passa a ser de deleite. Os acusadores, óbvio, estavam de plantão ali prontos para levantar os problemas. Mas Jesus, ele deixa essa demonstração justamente como um dos grandes ensinamentos sobre o sábado para a nossa vida. Muito bom. Então, o que nós estamos aprendendo aqui, para você que ainda tem alguma dúvida sobre o sábado, eu sempre digo o seguinte, né? Jesus, ele estava fazendo e realizando a sua obra, não para si mesmo, mas para outros. Então, como foi falado aqui, eu sempre dou exemplo para os amigos, né? Por exemplo, eu estou vindo para a igreja, isso já aconteceu comigo também algumas vezes, né? Lá em Guarulhos, da onde eu sou natural, num dia de sábado, uma vez, nós fomos fazer uma visita, né? E, amigos, veja só, eu fui numa comunidade, né? E fui levar uma cesta básica para uma família. E aí essa família era adventista, só que ela tinha perdido o esposo e ela ficou com 3 filhos. E, amigo, a pior, né? Na verdade, o pior barraco da comunidade era dessa irmã. E eu falei, não pode ser assim. Então, nós lá da nossa igreja, mobilizamos, na verdade, o distrito, né? E levamos para ela uma compra boa. E sabe o que foi interessante? Que na hora que ela recebeu essa compra, ela estava orando a Deus, porque ela não tinha mais o que dar para os seus filhos. E nós chegamos com uma compra. E ela disse, isso aqui foi a resposta das minhas orações. Depois aí o distrito se mobilizou e conseguiu ali reformar, dar uma qualidade de vida para ela onde ela morava, né? Mas era no sábado. Aí é que entra, por exemplo, essa ideia, né? Não, vamos esperar passar o sábado para poder comprar um remédio, não dá, para podermos comprar um alimento para aquela pessoa. Não, vamos para a igreja primeiro. Primeiro você assiste o culto, para depois você ser alimentado. Não é assim, né? Isso é o Talmud, né, pastor? Esse é o Talmud. Então, por exemplo, Jesus, Ellen White diz uma frase muito interessante sobre isso. Jesus, ele primeiro atendia às necessidades das pessoas, para depois pedir que as pessoas pudessem o seguir. Então, ele via naquela pessoa aquela necessidade, por isso ele curou. Né? E o sábado sendo esse sinal que nós, de que pertence a Deus, de que nós pertencemos a Deus, fica bem interessante aqui na lição, e nós vimos aqui já para os nossos finais, né, os nossos momentos finais, dessa questão aqui, né, apresentada a história, né, de que os alemães iriam invadir ali uma cidade, e eles foram mudando tudo, as placas, foram mudando tudo que pudesse identificar aonde estava aquela cidade, né? E você vê que naquele tempo não existia ali o GPS, né? E eles tiveram uma dificuldade para se aproximar nisso daí. Mas veja só, o que é o interessante aqui? É de que Deus nos santificou e Ele é o nosso Criador. Então, o sábado, o que o sábado seria no tempo para vocês? Usando essa figura que foi apresentada na lição. O que o sábado seria no tempo para vocês? O que a lição vem falando? Só pode ser o guia, né? O guia. Então, quando eu também li essa parte, eu achei interessante a estratégia, né? Tirar, e pintaram até os prédios, cimento, né, ali, o cimento onde tinha
qualquer ideia de levar uma sinalização para levar até o povo. E muitas vezes a gente faz isso, sabia? A gente apaga o sábado, esse sinal, a gente esquece o objetivo, e é triste. Mas, na verdade, ele é um sinal, você usou a ideia do GPS, e também é o nosso GPS. E é engraçado, estudando essa lição, que eu fiquei pensando assim, eu já falei isso um pouquinho aqui, mas eu vou relembrar porque eu achei muito interessante. O sábado, querendo ou não querendo, para mim ou para todos, ele vem toda a semana, porque o tempo a gente não consegue controlar. E o sábado vai passar por nós sempre. Não é uma coisa que eu falo assim, eu não quero mais o sábado, quero mais conta com ele, esse sinal com Deus, essa ligação com Deus, eu não quero mais para a minha vida. Não existe isso, porque o sábado ele vai aparecer toda semana para a gente. Então é um sinal que, querendo ou não querendo, você vai ver, sentir, ouvir, e ele vai estar ali. Muito bom. Guilherme? Pastor, eu vou já, o tempo está avançado, já vou para minhas considerações finais, e não podia deixar de ler aqui um texto bíblico, de Isaías 58, os versos 13 e 14. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, a chave está aqui, fazer a tua vontade no meu santo dia, Deus falando, e chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando nas tuas empresas, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. E te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó. A boca do Senhor o disse. Essa expressão é um resumão de tudo aquilo que a gente falou aqui agora, e como só um complemento, então, ao que o professor Raimundo brilhantemente trouxe, essa guia, essa instrução, esse sábado, é mais uma demonstração da misericórdia de Deus, porque ele faz o dia chegar até você. Querendo ou não, ele entrega o dia semanalmente. De um jeito ou de outro, chega. Ele demonstra, então, no passado, desde a criação, a preocupação de Deus. No presente, Deus entregando o tempo todo e querendo que você faça esse dia de deleite, cuidando das vontades dele e do próximo. E ele remete ao futuro, o que Deus vai fazer na nova terra, de um sábado a outro sábado, a gente vivendo nessa nova realidade de vida eterna, que vai ser um deleite constante. Amém. Meus amigos, chegamos ao final aqui da nossa programação, do nosso programa, mas estava muito bom, poderíamos estar aqui mais tempo falando, mas agora eu gostaria de deixar aqui minhas considerações finais para você que está em casa. Nós estamos aprendendo sobre o sábado, como cultuar a Deus, como guardar realmente o sábado. E o profeta Ezequiel, no capítulo 20 do seu livro, no versículo 19 e 20, ele fala bem sobre isso. Quero só ler aqui para nós terminarmos. Diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus, segue minhas leis e observai minhas decisões e cumpre-as, e santificai os meus sábados, para que eles sejam como um sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então nós vemos aqui bem claro o profeta Ezequiel, o profeta Isaías, o próprio Senhor Jesus Cristo, relatando esta intimidade do seu povo com Deus no dia de sábado. Quer ver uma coisa? Você que está nos acompanhando e nunca guardou o sábado pela primeira vez, eu quero convidar você para que você nesse próximo sábado possa fazer esse exercício, esta prática de guardar o sábado pela primeira vez de uma forma diferente. Mas para você que já se habituou a guardar o sábado e talvez tenha feito de uma outra forma e ainda não sabe como fazer, nessa semana você pode também fazer diferente. O sábado está chegando, para você poder de uma forma diferente, assim como o professor Raimundo falou, de pintar o set de uma casa, mas também de levar ali uma compra, de ser ali uma pessoa amável para as outras e se desligar também um pouco do mundo. Então que Deus possa nos abençoar e que nós possamos aprender mais sobre Ele também. Vamos orar agora para terminarmos? Feche seus olhos, abre o seu coração, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai que estás no céu, a nossa gratidão primeiramente é por sabermos aqui durante este estudo de que o Senhor deixou no tempo um dia para estarmos conectados com o Senhor.
Então, por isso, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor possa nos ajudar a cada dia, nos abençoando, nos dando discernimento da Tua palavra, para sabermos realmente fazer aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Então, nos abençoe, nos dê, Senhor, entendimento a cada dia e nos ajude para que nós possamos fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém.